e a gente preparou essas coisas para falar sobre, não só sobre o texto. Esse texto do Hume é um texto que eu considerei um pouco problemático, não sei se o Natal concorda, porque é um texto que ele é um texto que está dentro de um contexto muito maior, filosófico, histórico, e acho que a ideia hoje é mostrar como seria complexo trabalhar com esse texto. Não sei se seria recomendar o texto, por fim, mas quanto seria, pelo menos da minha ótica, né? Eu recentemente fui às escolas, eu fui no Gorete semana retrasada, assisti estágio, essas coisas, né? Então a gente está aqui na universidade, mas sabe como é que está por aí, né? Então o quanto está difícil. E a gente fica assim, pelo que eu vi naquela incursão lá no Gorete, por exemplo, deu para ver, tem salas que são muito, estão abertas, né? Então, se tem gente estudiosa, curiosos, vão ser cidadãos muito, que vão fazer a diferença no futuro, e tem um pessoal que está meio perdido, né? Tem um pessoal com uma preguiça incrível de pensar, né? As atividades que eu fui assistir eram atividades, não porque eu dou aula de lógica, mas as estagiárias resolveram, por conta lá do andamento que a professora também estava dando, né, de fazer a parte de coisas de lógica, né? E aí no dia que eu fui, o pessoal resolveu falar de uma historinha das princesas, que é uma historinha, era uma historinha difícil, é um quebra-cabeça de verdade. Porque uma coisa é quebra-cabeça de verdade, outra coisa é quebra-cabeça que não é tão quebra-cabeça assim, que às vezes ele é um grau de dificuldade. Aquele que eles apresentaram lá realmente era um quebra-cabeça bom, porque era difícil, tinha que pensar e não tinha solução. E eu fiquei espantado. O pessoal começando a inventar desculpas para não resolver o enigma, que tinha solução dedutiva. Tinha solução totalmente dedutiva, era só você, como jogar uma partida de xadrez, se eu faço isso, acontece aquilo. E bem ao contrário do que a gente vai falar hoje aqui, mas assim, a noção de dedução era muito forte ali no texto, e o pessoal começou assim: ah não, mas o texto está errado. Eles começaram a inventar as desculpas mais inimagináveis para não pensar, né? Então assim, na hora eu fiquei com medo de intervir, porque era um corpo estranho, né? Tem só que, se possível, era bom se fosse invisível. Mas como não tem como sermos, então a gente trabalha, né, por descrição. Quase que eu falei para os meninos na hora, fala que está valendo o Big Brother, né? E se valesse um Big Brother, muitos dos Big Brothers não iam ganhar nada, né? Porque aquilo ali mostra que a pessoa tem que ter muito mais do que só pelas futilidades que a gente vê na TV. Bom, outra característica do que a gente vai fazer hoje é que a gente não preparou uma coisa muito especializada, tá? Então a gente sabe, não sei a formação específica de vocês, a gente sabe que sempre tem pessoas que estão colaborando com a inserção na filosofia, que não são originalmente formados em filosofia, né? E a gente então contemplou uma coisa mais geral, né? Que vai, eu espero, agradar a gregos e troianos. Para quem fez filosofia, vai de repente relembrar algumas coisas que estudou com mais detalhe, no período do conhecimento, filosofia moderna, essas coisas. Quem não vem da filosofia vai ter condições, eu acho, de acompanhar, né? Essa aqui foi a nossa motivação, só para a gente entender as partes do que nós programamos. A primeira parte, o Natal vai coordenar o início. Ele vai apresentar vida e obra, né? Coisas que a gente não faz muito aqui não, hein? Mas eu pessoalmente, ele é professor de história também, eu adoro história, eu acho que é difícil. Esses caras não eram alienígenas, certo? Eles viveram no espaço e no tempo, uma certa época, com certos problemas. E a gente vai, talvez desde o começo, qual que é a sugestão didática? Não sei, talvez isso já seja uma sugestão didática. Da gente verificar a época do texto, os problemas da época, como que o autor responde à sua época, essas coisas. Aqui na graduação, na filosofia, eu não sei como é na PUC, mas aqui a gente tem um pouco aquela herança francesa da USP, da Unicamp, que é ruim, que descontextualiza as coisas, que torna as ideias meio atemporais. Então a gente aqui hoje vai trabalhar na outra mão. Então aí o Natal vai introduzir, né, vida e obra, conceitos-chave, vocabulário. A gente fez um levantamento do vocabulário exótico que aparece nesse pedaço do texto.
Então, essas já são estratégias que, em algum momento, podem ser úteis lá na sala de aula mesmo, com os alunos, né? Se para nós o texto tem palavrões, né? Palavras que não são usuais para nós, palavras que têm sentido muito específico no texto, né? Imagina para os alunos, né? Eu também acompanhei lá no Goretti uma oficina que a professora coordenou com antologia, né? Depois a gente pode falar disso também. E, de fato, tem muito material aí, né? A gente tem um pouco essa ideia, o livro é grandão, tem que dar conta, né? Então acho que a gente talvez vai ser mais feliz escolhendo alguns trechos dos textos e saber o que fazer com esses trechos. Porque os próprios alunos, infelizmente, estão chegando ao ensino médio muito né, desprovidos, né, de aparelhamento, né, de bagagem mesmo. A gente é tão triste. Isso vale para todos os textos, né? Tem uns, como esse do Rio, é bastante longo. Esse é longo, tem mais de 20 páginas. De trechos mesmo. E esse texto, não sei o que o Natal achou, esse texto ele tem uma característica, o Hume foi censurado entre os ingleses por escrever como um francês, né? Então até no inglês é bonito esse negócio que ele escreve aí, é um inglês mais florido, então são frases mais longas, não à toa que era amigo do Rousseau, né? Esse estilo da época, na escrita do texto, está refletido ali. A tradução deixa isso patente. Foi muito bem traduzido e vocês podem reparar que tem frase, é muito bem escrito, é um texto de fácil leitura, né? A gente vai ver depois que tem a ver com as concepções que o Hume tinha sobre a própria filosofia. Todo mundo devia poder entender que é um filósofo que escreve. Essa era um pouco a ideia dele. Bom, mas vamos lá. Então tem essa primeira parte. Aí na segunda parte, eu trouxe um filme comercial de locadora que vai aparecer a noção-chave desse texto. A gente vai assistir uns pedacinhos aqui do filme e aí a gente adentra de fato a terceira parte do texto e aí eu vou também retroceder e indicar outras partes dessa mesma obra que são importantes porque esse trecho ele está conversando, é sistêmico, né? Está dependendo a seção 8 das investigações, depende da seção 2, 3, 4. São sessões importantes para essa sessão. E depois, no fim, a gente vai fechar aí, tentar fechar alguma coisa, né? E a gente vai ver por que talvez esse texto entrou na antologia, não entrou no começo das investigações e assim por diante. Mas, em resumo, acho que a gente tem que se preparar bem para mexer com um texto desse, porque pode ser desastroso. Levar um texto desse para a sala de aula requer mais planejamento, requer estudo, recuperação de coisas que você ou leu rápido ou nunca leu, enfim. E aí a ideia nossa hoje é a gente fazer isso meio em conjunto, né? E ver como que a gente pode trabalhar coisas desse texto que são interessantes. Esse texto é muito importante, influencia o Kant depois, né? Mas esse texto na íntegra, eu pelo menos acho que é uma dose meio grande de coisas e tem outros trechos desse próprio texto que não está na antologia que são muito, talvez, mais didáticos do que esse, exatamente. Tá? Mas vamos lá. Bom, então dando pontapé inicial, primeiro vamos dar então uma passada pelo século XVIII. Primeira coisa, né? Para quem é historiador, ou mesmo sendo filósofo, pedagogo, né? Estudou um pouco de história moderna, vai perceber que a modernidade é um período de desconstrução. Né? Nós temos ali uma série de tradições que precisam ser desconstruídas na modernidade. Então nós falamos ali de racionalismo, falamos do empirismo, né? Falamos da quebra do dogmatismo, do surgimento do ceticismo com mais força do que na antiguidade. Então tudo isso vai ser importante como influência para o pensamento do Hegel. Bom, eu não vou ficar falando só sem que vocês vejam, porque senão nós não vamos dar conta. Então, a primeira coisa, falarmos sobre a vida do Hume. Como o professor Evandro disse, ele não caiu de paraquedas, nem é um extraterrestre. Ele nasceu numa cidade, em Edimburgo, na Escócia, portanto, ali de tradição britânica. Esse é um fator interessante a gente entender. O espírito britânico, que é diferente do espírito francês, que é diferente do espírito alemão, prussiano na época, né? Órfão de pai desde os 2 anos de idade. Talvez seja por isso que ele se tornou filósofo, né?
Não teve pai, como diz outro.